Fala galera, está entrando no ar mais um vídeo do seu canal Sem Blém Blém Blém, aquele canal que você já conhece, sem frescura, sem mimimi, Bíblia na prática, direto ao ponto. E antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e dê o seu like, porque toda vez que nós publicarmos conteúdos novos aqui, você vai ser comunicado e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Porque hoje nós vamos aqui dar início a uma série de vídeos mais profundos, vídeos mais detalhados sobre como nós podemos falar da Bíblia sem blém blém blém, claro, mas para criança, gente. E pasmem, para crianças menores de 5 anos. Como que é isso? Como que eu vou falar? Vou falar da Bíblia? A Bíblia é tão difícil. Concupiscência. A Bíblia fala de pecado, Satanás. Como eu vou falar essas coisas com crianças de 1 ano e meio? Oh, meu Deus, calma. Hoje nós vamos apresentar para você um método que vai te ajudar, que vai simplificar como que você faz para contar, para falar da Bíblia para crianças. E além desse método que a gente vai falar no final desse vídeo, ao longo agora dos meses, semanas, toda semana nós vamos trazer esse método detalhado, explicadinho, para que você possa falar da Bíblia com seu filho, se aproximar do seu filho, falar mais da Bíblia e falar mais com o seu próprio filho, né? Então nós vamos unir duas coisas aqui. A palavra de Deus entrando no coração da tua criança e você se aproximando dela também. Mas de onde que surgiu isso? O que tem a ver? Tem a ver que eu, Milton, além de apresentador do canal Sem Blém Blém Blém, eu também sou pai da Esther. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2022. Em julho, né, daqui a menos de 2 meses, a Esther completa 5 anos. Então hoje ela tem 4 anos. Mas não começou aí essa história. Eu sempre contei historinhas para Esther, desde quando ela era recém-nascida, mas eu sabia que ela ainda não estava entendendo. O que ela entendia é que eu estava contando, que eu estava ali junto dela, contando histórias para ela. Mas ela não entendia o detalhe da história que eu estava contando. Ali, aproximadamente com 1 ano e meio, ela começou a entender o que eu estava falando com ela. E aí eu percebi que as coisas começaram a ficar mais complicadas, né? Porque todo dia eu achava que eu tinha que ter uma história nova, e as histórias foram acabando, os livrinhos dela foram acabando, e agora para eu ter história para contar para ela? Aí eu falei, quer saber, eu vou comprar um livro. Comprei um livro de histórias infantis, 365 histórias infantis. Falei, que maravilha, vai ter uma história por dia do ano, vai ser ótimo. Que nada. Tinha cada história, tinha história que dava para contar, a história que a gente conhece, mas tinha, ou era muito bobinha, a história muito bobinha, ou histórias com temas que não dá para você falar para uma criança, não sei como que aquilo estava num livro infantil. E aí eu pensei, poxa, eu sou cristão, também estou pegando um livro aqui secular, vamos procurar um livro evangélico. Fui numa livraria e comprei um muito parecido, 365 historinhas bíblicas. Eu falei, que maravilha, agora sim, mesma coisa. Ou o conteúdo era muito fraquinho, não falava quase nada, ou ele tinha ali aquele texto da Bíblia do jeito que está na Bíblia do adulto, para a criança, só coloridinho. Eles coloriam as imagens, né? Colocavam imagem, mas o texto com palavras difíceis, com aquele tempo verbal esquisito, outrora, suposto. Criança pequena vai saber o que é suposto. Tem muito adulto que não sabe o que é. Imagina uma criança pequena, né? Ora, entrou dentro sabe, uma forma de falar que não combinava para a criança. E aí o que acontecia? Que na hora que eu ia contar a historinha para Esther, eu tinha que ali automaticamente ficar adaptando essa historinha para ela. E aí aquilo começou a ficar difícil, que eu pegava a história e ficava travando. Falei, quer saber? Deixei o livro de lado. Por que tem isso, gente? Já pararam para pensar? Às vezes, até mesmo nas igrejas, você tem ali chamado de salinha das crianças, cultinho, e que parece, muitas vezes, que aquilo é só para me entreter. Eu tive essa experiência quando eu fui criança. Eu já participei de salas de igrejas que eu ficava carimbando. Que era ali à noite, ficava carimbando, desenhando, não saía com conteúdo nenhum daquilo, né? Então, existe uma tendência, e não é de agora, da gente desconsiderar as crianças pequenas. Até mesmo, você tem alguma história, algum registro de uma história de Jesus, de quando ele era criança? Não. O primeiro registro que vai se ter de Jesus é quando ele tinha 12 anos. A cultura judaica é assim, né? Quando o menino completa 12 anos, ele tem ali um momento, né? Até um momento judaico ali, que esse menino passa a ser considerado. E antes disso?
E aí, seguindo essa tendência, a gente começou a entender que criança pequena não sabe de nada. Como não sabe de nada? Uma criança pequena sabe muito bem os desenhos que você põe para ela assistir, deve saber personagem, sabe a musiquinha, sabe tudo. Desde muito pequenininho, ele já sabe os desenhos. Quem é que não tem uma criança de 1, 2 anos que já pede na festinha de aniversário, pede lá os personagens X, Y, Z? Ué, se ele não aprende nada, como que ele conhece aquele personagem? Então, a gente começa a entender que é um grande erro você desconsiderar uma criança porque ela é pequena. Muito pelo contrário. Nos primeiros anos de uma criança, pensa numa cabecinha em formação, em um cérebro vazio, onde você tem a oportunidade de ali, durante o desenvolvimento dela, você inserir o conceito bíblico ali. Então, onde é mais fácil fazer um desenho? Numa página que já tem um monte de coisa escrita, rabiscada, ou numa página que tem pouca coisa e que tem bastante espaço em branco? A gente entende isso, por exemplo, quando uma pessoa se converte. Quando um novo convertido chega na igreja, a gente não chega para ele ali logo no primeiro domingo e fala assim: irmão, vamos estudar o livro de Zacarias. Se você falar isso para um novo convertido, ele vai falar: Zacarias? Não, a gente vai aprender dos trapalhões aqui na igreja. Talvez você não sabe o que é Zacarias nem o que é Trapalhões, dependendo da sua idade, né? Então eu vou colocar a imagem do Zaca aí, ó. Esse é o Zacarias dos Trapalhões. Se você não sabe o que é Trapalhões, existe um site especializado em te contar isso, tá? Chama-se www.google.com. Você digita lá nesse site, você coloca lá Trapalhões Zacarias e você vai descobrir. A gente não fala isso, né? Tem um livro na Bíblia, mas pode confundir. Eu também não vou falar, o cara acabou de entrar na igreja, você fala para ele ler Coríntios, ele vai falar, pô, vamos falar de futebol aqui hoje, né? Ele não vai entender Coríntios. E se você falar Apocalipse, então ele vai embora e não volta nunca mais, esse povo é maluco. Agora, olha só, quando uma pessoa se converte, um adulto se converte, a gente tem todo o carinho e toda a delicadeza de primeiro falar de João 3,16, daí você vem com o evangelho de João e vai devagarinho, dando leitinho para ele até que ele se desenvolve. E quando chega com a criança, a gente esquece dessa sensibilidade. Então é por isso que hoje nós vamos apresentar esse método inovador para você. Não tem isso, você não vai achar isso em lugar nenhum. E o canal Sem Mimimi agora vai apresentar para vocês. E que método é esse que você tanto fala, Milton? Fala logo! É o método PAIS. O que é o PAIS? É preenchimento, adaptação, interpretação e simplificação. Calma que eu vou falar um por um para você. Vamos lá. A primeira parte desse método, o P, é de preenchimento. O que isso quer dizer? Bom, quando a gente olha a Bíblia, gente, a Bíblia, ela não é um livro de história. Ela não tem essa função. O que é a Bíblia? É o nosso manual. É um manual de prática, é como a gente deve viver. Ela foi escrita exatamente do jeito que Deus quis que ela fosse escrita. Ela não é incompleta, ela não é imperfeita, ela é perfeita para o propósito de Deus. Tem coisas na Bíblia que Deus falou de modo claro, explícito. E outras coisas, Ele quer que a gente corra atrás e que a gente desenvolva, que a gente aprenda. E existe uma outra parte da Bíblia que a gente realmente não entende, que você lê e lá no céu a gente vai perguntar para Deus. Mas o que é o método preenchimento? É um método muito normal, você já viu. Quando você assiste um filme da Bíblia, quando você assiste uma novela bíblica agora tá na moda. Essas narrativas, a Bíblia ela não é completa. A Bíblia, quando ela vai falar ali da multiplicação, ela traz o pessoal sentado, assim, ela já começa com aquilo, né? Como se as pessoas surgissem ali. Então, os homens, os 5.000 homens já estão sentados ali, e aí, de repente, eles percebem que faltou comida. E num dado momento, chega um dos discípulos de Jesus e fala assim, olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e multiplica. Essa é a história bíblica, é assim que está narrado lá. Agora, quando a gente vai contar isso em narrativa, um filme vai mostrar as pessoas chegando, vai mostrar o que aconteceu. E como que a gente usa esse método preenchimento para uma criança? Quando eu vou contar isso para Esther, eu conto a partir do ponto de vista do menino, como que aquele menino começa, e aí a minha criatividade, foi minha forma de fazer esse preenchimento. O método PAIS não é uma receita que você tem que seguir exatamente, não. Ele é só uma fórmula, é um método. E aí você vai desenvolver de acordo com a tua criatividade. Quando eu vou contar essa história para Esther,
eu conto do ponto de vista do menino, eu explico por que ele levou 5 pães e 2 peixes, e aí tem todo um diálogo que ele tem com a mãe dele, eu uso humor. Por quê? Porque são estratégias para melhorar a memorização do teu filho, para ficar divertido, para ficar interessante. Você já percebeu? Se a gente fala uma lista, se eu te falar uma lista de coisas, é difícil. Se eu te perguntar aqui os 10 mandamentos em lista, você talvez vai ter dificuldade de listar ali os 10, a ordem, o que é o não matarás, qual que é, não adulterarás. Às vezes a gente não tem isso de uma forma muito clara. Se eu falar assim, a criação da terra, a ordem dos dias ali, lista, a gente tem dificuldade. Agora, e uma narrativa? E uma história? Uma história é diferente, você quer saber, e aí? O que aconteceu? Então, quando eu vou contar essa história para Esther, eu começo lá com esse menino, arrumando o lanche, e aí tem o diálogo com a mãe, como que faz para ser 5 tal, tem toda a piada, eu suponho ali, aquele menino percebe que só ele tinha levado comida, isso está na Bíblia mesmo, você prestar atenção, só aquele menino estava preparado aquele dia. E como que é quando ele percebe, nossa, só eu que trouxe a comida, e aí eu faço toda uma brincadeira, ele tenta esconder dos amiguinhos, aí depois... E aí eu desenvolvo, olha, ele sente no coração, poxa, Jesus ensina tanta coisa boa pra gente, de amor, eu tenho que dividir. E aí ele decide, não, eu vou dividir o meu lanche com Jesus. Não, vou dividir, pô, Jesus me deu tudo, né? Não vou dar metade do lanche, é tão pouquinho. Quer saber? Eu vou dar esse lanche todo lá para Jesus. E aí ele chega, os discípulos estão todos apavorados procurando comida. E aí, gente, se coloca naquele dia, você imagina, tem 5.000 homens ali sentados, e aí tá todo mundo preocupado como que alimenta, e chega um menino com 5 pães e 2 peixes. Você já pensou, o que Pedro pensou nessa hora? Que aquele menino ele tá ali preocupado. Não, pensa assim, ó, vamos trazer para os dias de hoje, você tá precisando de 5.000 reais e o teu filho chega e te dá 10 centavos. É isso. Isso que aconteceu. Então, a reação de Pedro... Então, eu faço toda uma brincadeira e eu faço isso de forma divertida, criativa, para preencher a história que a Bíblia não detalhou. Agora, tem uma regra importante aqui. Você não pode alterar aquilo que a Bíblia falou. Porque quando a gente está contando uma historinha para o nosso filho baseada na Bíblia, eu não estou contando a Bíblia propriamente dita para o meu filho. Então isso é importante. Às vezes a gente tem um bloqueio. Então quer dizer que eu estou alterando a Bíblia, eu estou adulterando a palavra de Deus, as pragas do Apocalipse vão cair sobre a minha vida, eu vou ser amaldiçoado. Vou parar. Vou parar porque a gente coloca o nosso filho para assistir desenho no YouTube. Você põe Peppa Pig, você põe Luna, você põe tudo que não é evangélico lá e ele assiste, ele aprende aquilo tudo. Agora, quando eu vou contar uma história que é baseada na Bíblia, a gente vai querer ser fariseu ali, todo cheio de legalismo? O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer é contar diferente aquilo que a Bíblia disse. Se a Bíblia diz que foram 5 pães e 2 peixes e que ele apresentou isso para Jesus e Jesus multiplicou, eu não posso falar que é 7 pães e 5 peixes. Eu não posso falar, em vez de peixe, eu não posso falar que foi salsicha. Entendeu? Eu não posso mudar aquilo que a Bíblia disse. Do jeito que a Bíblia disse, eu falei. Agora, aquilo que a Bíblia não disse, a gente preenche de forma da lógica, contextualizada a uma história que tenha começo, meio e fim. E no meio disso tudo, o que a gente coloca? A gente coloca humor, a gente coloca o inusitado, né? E tentando olhar aquela história da Bíblia e trazendo. Se fosse você lá no dia, tem 5.000 pessoas para comer, e chega um menino com uma sacolinha ali, qual seria a sua reação? Muita gente ia desprezar e falar assim, você tá maluco? Então, a gente vai preenchendo a história de forma que ela fique mais divertida. O grande lance do método PAIS não é só contar a Bíblia. É contar a Bíblia e seu filho vai amar. Seu filho vai ficar ansioso. E eu vou contar um segredo para você aqui. Depois a gente vai falar bastante disso. Sabe aquela história de você achar que tem que contar uma história diferente todo dia? Não é assim que vai funcionar. Por exemplo, a Esther, ela pedia muito para eu contar essa historinha para ela. Se eu deixasse, eu contava essa historinha todos os dias durante um ano todo. Porque ela adora. E criança, gente, ela não se dá muito bem com o inesperado. A gente, quando você pega uma informação nova, a gente está acostumado. Criança não. Criança se sente à vontade
quando ela já sabe o próximo passo, o passo seguinte, ela fica mais confortável. Então, quando você conta uma história, por isso que a criança assiste o mesmo desenho várias vezes. Quando você conta uma história que a criança já sabe o que vai acontecer, para ela isso é um barato, isso é muito legal. Então, um segredinho aqui para vocês. A Esther, essa história aí, a Esther pede para eu contar sempre. Então, vamos lá, reforçando. Primeira parte do método, preenchimento. Eu pego uma história da Bíblia que tá ali só um trecho, só um flash, e eu dou contexto para ela, usando um pouco de humor, um pouco de lógica para que a história tenha começo, meio e fim. E sempre, sempre, sempre preservando o que a Bíblia disse, o texto original. Porque tem uma coisa importante, mais importante até, do que essa história da gente ter medo lá das pragas do Apocalipse, é você entender que isso que você está fazendo agora não pode concorrer lá na frente, quando teu filho crescer, e for ter ele contato com o texto original. Porque senão, você contou uma história e quando ele crescer e for ler lá na Bíblia, ele vai falar assim, nossa, mas espera, não é isso. Então, se o que está na Bíblia você contou na sua história, não tem problema, o seu filho vai ler. Na hora que ele lê aquilo na Bíblia, ele vai lembrar do quê? Ele vai lembrar da tua historinha, de todo o contexto, que já vai ajudar ele a absorver aquilo quando ele crescer, tá certo? Vamos lá, já fomos pro P de preenchimento. Agora o A de adaptação. Por quê? Adaptação é muita adaptação que a gente vai fazer. Primeiro, adaptação. Uma criança só. Ela é a mesma criança sempre? Não, gente. Essa uma criança, ela está sendo uma criança diferente a cada vez a menos tempo. Antigamente levava 5 anos para uma criança mudar, agora leva 5 dias. Se você contar, você tem que adaptar a tua história para a realidade da criança naquele momento. Ela tem 2 anos de idade, tem 1 ano e meio, 2. Lógico que você vai contar muito mais lúdico, com bem menos detalhe. Ela é uma criancinha, mais brincadeira, mais movimento. Só que daqui a 6 meses, quando você for contar essa história, você já vai ter que dar uma enriquecida. Porque essa criancinha que tinha 1 ano e meio tem 2 anos e meio, 3. Até 5 anos de idade, essa criança vai passar por tanta fase cognitiva e se você estimular, ela vai entender. Olha só que legal, você vai poder ficar introduzindo informações, você vai enriquecendo a história. Quando essa criança... Hoje, quando eu vou contar uma história para a Esther, ela já está bem mais detalhada, bem mais aprofundada do que lá no começo. Então hoje já tem bem mais detalhes, já consigo falar um pouco mais sobre a aplicação disso no dia a dia dela na escolinha. Quando eu comecei a contar essas histórias, ela nem ia para a escola. Agora ela já tem escolinha, então já posso ficar aplicando as histórias no dia a dia dela na escola, em casa. Então essa adaptação é importante. Presta atenção. Deus fez isso. Deus fez isso na Bíblia. Quando ele está lá conversando com Adão, com Eva no jardim, ele dá algumas orientações, bem pouquinho. Alguns anos depois, quando ele vai falar com Noé, na hora que Noé sai lá da arca, pouquinho mais de informação, mas ainda assim não existia nem escrita na época, nem tinha livro. E aí Deus vai, e aí quando tem a primeira revelação mais parruda mesmo, são os 10 mandamentos. Mas olha, 10 mandamentos. Deus começou com um negócio bem resumido. Depois, um tempo depois, vem a lei, um pouco mais extensa. Aí Moisés vai fazer os 5 livros. E isso vai se desenvolvendo. Depois de 5 leis, aí vem quando vem Jesus. Antes de Jesus teve todos os profetas aprofundando o conhecimento. Por quê? Porque a mente do povo foi se desenvolvendo, as pessoas foram entendendo melhor. Quando chega no tempo de Jesus, agora que as pessoas entendiam a lei, aí Jesus vem aplicar ela de outra forma, vem colocar ela sob uma outra ótica. Mas por que Jesus conseguiu falar assim, antes estava escrito assim, agora é desse jeito? Porque todo mundo sabia o antes. Se eles não soubessem o antes, Jesus não ia ter como falar o agora. E isso vai se desenvolvendo, e mesmo Jesus, a teologia que Jesus aplicou nos 3 anos que ele teve aqui, foi ainda simplificada. Aí vem o apóstolo Paulo, os apóstolos ali, e aí vai deixar ela bem mais aprofundada na Bíblia, até que chegue em Apocalipse, que é um baita livro complexo. Se você comparar o teor de complexidade lá dos 10 mandamentos, que está lá no comecinho da Bíblia, com Apocalipse, no final da Bíblia, olha quanto que se desenvolveu da mentalidade. Deus foi adaptando a mensagem. Ele mudou a mensagem? Não. Só que ela foi desenvolvendo. Quando você conversa com a criança, é a mesma coisa. A história não, ela só vai desenvolver, porque essa criança se desenvolve. E você pode ter mais de um filho. E aí, bom, vamos lá, se não forem gêmeos,
você provavelmente deve ter filhos ali diferentes, da faixa etária diferente. Dá para eu juntar todos os filhos e contar a história do mesmo jeito? Vou te falar um negócio, não dá não. Você vai ter que adaptar, porque uma criança de 2 anos tem uma forma de entender diferente de uma criança de 5 anos. E aí eu vou te falar, mas calma, que aqui no canal Sem Blim 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 a gente vai ter explicação, como é que faz essa adaptação, os perfis, mas eu vou te falar assim rapidamente. A gente não aprende todo mundo do mesmo jeito. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende fazendo. Então, existem pelo menos, no mínimo, 3 formas de uma pessoa entender, de você se comunicar com a pessoa. Existem as pessoas visuais, são aquelas que são ligadas nas cores, que gostam de ver. Então, às vezes, se seu filho fala muito de cor, olha mamãe, olha aquilo, ele vai usar muito essas palavras. Olha, veja, presta atenção na cor. Ele vai chamar atenção às cores das coisas, o tamanho. Então, é uma criança que vê muito. Ela é uma criança visual. Como é que eu conto uma história para uma criança visual? Eu vou ter que mostrar as imagens, trazer um flanelógrafo, colocar um data show no quarto? Não. Aqui, ó, tá cheio de imagem na cabeça da criança, tem um depositório de imagem aqui. Você vai trazer ela na imaginação, no lúdico. Você vai falar assim, olha, imagina naquele campo, 5.000 homens sentados, Jesus falando, começou todo mundo a ficar com fome, um olhando para o outro. Veja, são imagens. A criança logo já vai ver. Tem o segundo perfil aí, que é uma criança que é auditiva. O que é auditiva? Aquela criança que é mais ligada nos sons. Ela percebe mais a música, um barulhinho, ela se incomoda com barulho, ela logo sente, nossa, que barulho estranho, mamãe, olha, você está ouvindo isso? Olha o passarinho, mamãe, você ouviu? O visual viu um passarinho passando, o auditivo ouve, olha só, esse passarinho canta diferente. Então você começa a perceber que o teu filho ele é auditivo. Então quando você vai contar uma historinha para uma criança auditiva, você fala também dos sons. Imagina todo mundo conversando, Jesus falando, e aí de repente começou todo mundo a cochichar, cadê a comida, cadê a comida? Então, o auditivo vai ouvir, porque ele é auditivo, ele vai falar, nossa, e aí você muda a voz para contar a história para um auditivo, porque isso vai chamar a atenção dele. E tem um terceiro perfil, que são os sinestésicos. O que é sinestésico? É o que sente, é o sensorial. Ele sente, é aquela criança que gosta de pegar, abraçar. E ela fala, é muito clássico, né? A criança, deixa eu ver. E aí ela já põe a mão, porque ela vê com a mão. E aí todo mundo fala, você vê com o olho. Não, a pessoa que é sinestésica, ela vê com a mão. Né? Então ela precisa pegar nas coisas. Geralmente é uma criança agitada, esse é fácil identificar, né? Criança mais agitada, gosta de dançar, pular, subir, abraçar, pegar, queima a mão, vai tomar choque, com certeza. Então, se o teu filho é assim, aí você tem que falar dos sentimentos. Imagina só, aquele menino pegou aquele lanchinho, escondeu aquele lanchinho, ele estava com fome, aí o menino vai sentir a fome, o teu filho vai sentir a fome do menino, e o menino se esforçou, empurrou os discípulos para chegar perto de Jesus e entregar a comida para Jesus. Olha só, a criança ela vai sentir. Quando você estiver falando com essa criança, usa os braços, se movimenta. Essa é a adaptação. Bom, andando aqui no nosso método, nós já falamos do P, que é o preenchimento, e o A, que é a adaptação. E o I? Bom, o I é da interpretação, e aí realmente é teatralizar, é trazer ludicidade para a sua história, é fazer modulação de voz, todos os 3, mesmo o auditivo, visual, eles também gostam, né? Você vai ter que mudar a voz ou o auditivo, você vai ter que usar tom de voz diferente, você de vez em quando vai ter que levantar a voz. Você estiver contando uma história que tem uma menininha, você vai fazer a voz da menininha. Se tiver uma mulher, se tiver uma pessoa brava, você tem que fazer a voz do bravo. E aí você tem que teatralizar. Nessa história, lá voltando para o P de preenchimento, você vai criar personagens novos. Alguns personagens vão sempre aparecer, por exemplo, eu sempre falo de um discípulo mais rabugento. Eu evito dar nome para o discípulo para não queimar nenhum discípulo. Mas você sabe que Jesus sempre tinha um discípulo que é o que mandava ficar quieto, que não deixava as crianças passar, que é aquele que sempre reclamava de tudo. Então, eu sempre dou uma voz diferente. Esse personagem aparece em algumas histórias, o mesmo personagem, a criança faz conexão. Lembrei! Se você quiser dar um nome diferente, né, para a criança, ou não. Cada um desenvolva seu método. Mas o que é importante? A criança, ela não precisa ver um vídeo na internet. Tem muita gente que fica pensando assim, como é que eu faço para atrair a atenção do meu filho com a internet? O teu filho quer ver você.
Seu filho quer ver você. É que às vezes a gente deu esse poder todo para a internet. Quando a gente está cansado, aí você dá o celular lá para o teu filho assistir, o vídeo lá e acabou. A gente deu esse poder para a internet, mas na verdade teu filho quer ver você. Mas, gente, a gente não tem que pegar um livro, sentar lá na beirada do nosso filho e falar assim, ah, porque era uma vez, Jesus, tá, não. Largue esse livro, aprenda você a história, leia a Bíblia, aprenda, coloque ela no seu coração e aí depois que você entender a história, conte com energia. E quando você estiver cansado, você vai pedir para Deus, você vai orar. Sabe por quê? Porque hoje seu filho quer te ouvir, mas eu não sei se amanhã ele vai querer continuar te ouvindo. Vai acontecer no desenvolvimento, você passou por isso, eu também. A gente vai ficando mais velho, chega ali a adolescência, a gente já não quer tanto ouvir nosso pai. Então agora que ele quer te ouvir, puxa a energia da onde não tem, desenvolve a energia e conte, interprete, entre no personagem, faça de um jeito criativo, fale do Sansão com a voz grossa, fale do Samuel quando ele está lá dormindo e de repente ele escuta uma voz e fala Samuel, Samuel. A interpretação ela é fundamental para que você traga a imagem que a internet dá de graça lá, que a internet dá fácil. A internet faz o cérebro do teu filho ficar preguiçoso e não criativo, porque ela já dá a imagem e traga essa imagem de uma forma viva, se levante. Não use um livro, fale com seu filho olhando nos olhos dele. Isso vai trazer uma conexão entre vocês incrível. E no pano de fundo disso tem a palavra de Deus sendo plantada no coração do teu filho. E por fim, o S de simplificação. É isso mesmo, simplificar. Como eu já falei aqui, a palavra de Deus, ela passa por esse processo. Quando Jesus conta algumas parábolas, ele conta essas parábolas de um modo simplificado. Quando Jesus conta ali a história do... uma pessoa pergunta para Jesus, mas Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, Jesus conta aquela história, chega no final, e aí Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Aí ele vai falar assim, o samaritano que ajudou o homem. Aí Jesus fala assim, então, é isso aí, você vai lá e faça o mesmo. Essa história está simplificada. Essa parábola, ela está reduzida, né? Hoje a gente pega essa parábola e extrai um monte de coisa e amplifica, mas Jesus contou ela de forma simplificada. Então essa é a simplificação. Você vai pegar uma história e vai pegar os pontos-chave, aqueles que você consegue colocar ludicidade, que você consegue de repente colocar humor. Olha, Zaqueu baixinho que tenta subir numa árvore. Simplifica isso, entendeu? Se você for querer, você vai poder chegar para uma criança e explicar o que é um cobrador de impostos. Você imagina explicando isso para uma criança de 1 ano e meio, 2? O que é um cobrador de impostos? Não dá. Quando eu vou contar lá a história, no começo, quando eu contava a história do Jardim do Éden, tem uma cobra falando numa árvore, né? E aí eu vou falar assim, aquilo ali é um anjo caído, Lúcifer. Falar isso para uma criança de 2 anos, vai entender, não é o momento, né? Então a gente vai gradativamente simplificando a história, pega os pontos-chave. Uma história clássica da simplificação é a história de Davi quando mata o gigante Golias. E é isso mesmo, né? A gente conta essa história e Davi matou o Golias. Quando eu contei essa história para Esther, ela tinha a primeira vez, foi a primeira história que eu contei, ela tinha 1 ano e meio. Então eu falava que ela jogou a pedra na cabeça do gigante. Eu não preciso ficar dando luz nessa palavra matou o gigante. Eu falava, venceu o gigante. Estou mentindo? Não. Estou deturpando a palavra de Deus? De forma nenhuma, a palavra de Deus está preservada. Davi venceu Golias aquele dia. Na simplificação, eu só paro um pouquinho antes. Então ela foi lá, quando ela tinha 1 ano e meio, eu faço a brincadeirinha lá, ele joga a pedra na cabeça do gigante, o gigante fica tonto, caiu, Davi venceu. Fim. E aí a gente faz a festa, todo mundo fica feliz, fim. Passou um pouco de tempo, aí eu vou dando um pouco mais de detalhes, aí quando chega ali numa idade que ela já entende o que é morrer, né, aí você fala, Davi matou, ele morreu. Agora, ela já vai fazer 5 anos, e eu não vou falar para ela que Davi não matou, pegou uma espada e cortou a cabeça do gigante Golias Gente, eu não vou falar isso para uma criança. Não está na hora, né? De eu entrar nesse detalhe. Então a simplificação é quando você tira algumas partes que são mais densas e você dá só aquilo que você pode entregar para uma criança de acordo com a idade dela.
E dentro desse conceito, o que acontece? Existem histórias que eu não vou contar. Você nem precisa seguir a ordem bíblica, eu não sigo a ordem lá, começo em Gênesis até Apocalipse, não faço isso com a Esther. Eu vou misturando, pego um do novo, um do antigo, e vou misturando as histórias ali. E aí, nesse sentido, como ela é uma criança, ela é não linear, ela não sabe a ordem da Bíblia, eu não preciso falar assim, olha, para contar a história de José do Egito, eu não preciso falar do Abraão. É difícil contar a história de Abraão para uma criança. É uma história complexa, né? Abraão, uma das primeiras coisas que ele faz é matar o filho dele. Ele quase matou, né? Ele não chegou a matar, mas ele ia matar. Como é que eu conto isso para uma criança? Olha, ele pegou o filho dele, colocou para sacrificar, levantou a faca. Eu não vou falar isso para uma criança. Eu não contei essa história para Esther ainda, mas já contei do Jacó. Do Jacó já contei. Agora, algumas histórias a gente realmente não conta. E um dia ela vai aprender isso? Claro que vai. Gente, eu já contei mais de 50 histórias bíblicas para Esther. Mais de 50 histórias. E como eu falei, eu não preciso ficar todo dia contando uma diferente. Já são aí quase 4 anos que eu conto histórias para ela, com essas 50, mais de 50, está chegando em 60 historinhas já. Tem do Antigo Testamento, tem do Novo, ela já sabe que é profeta, conhece Sansão, conhece Eliseu, Elias. Então, assim, a gente vai diversificando ali as histórias com ela, mas isso sempre dentro da simplificação, respeitando a fase em que ela está. Mas a Bíblia, ela é simples, mas ela é completa, ela é profunda e ela fala no coração da criança, né? Você faz isso com todo mundo, como eu já falei lá no comecinho do vídeo, você faz com o novo convertido, que é um adulto já formado. Por que a gente não vai simplificar? E simplificação é a palavra-chave do canal Sem Blim Blim Blim, porque essa é a nossa missão. Simplificar e não enfraquecer a Bíblia, mas falar ela de uma forma que as pessoas possam entender, inclusive crianças de 1 ano e meio de idade. Gente, esse é o Método Paz e agora a gente vai ter vários vídeos que a gente vai aprofundar isso aí, que a gente vai falar de cada um deles, como é que funciona, dos perfis, o perfil comportamental, existe também comportamentos, as crianças são diferentes, os filhos são diferentes e existem metodologias específicas para cada uma dessas crianças. Então nós vamos falar isso ainda muito aqui, mas eu quero lembrar para vocês 2 regras de ouro. A primeira, o que foi revelado da Bíblia precisa ser mantido fiel. Nunca altere aquilo que a Bíblia disse. Nunca mude, nunca fale diferente do que está no texto. A segunda regra é, toda história, todo fim de história tem que terminar ou em Deus fazendo uma grande maravilha, um grande milagre, ou em Jesus como nosso grande amigão, como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está próximo da gente. Nunca use a pessoa de Deus e de Jesus para amedrontar o seu filho, para ameaçar o seu filho. Deus castiga, Deus... Tem uma história que eu li uma vez num livro, que uma criança estava assistindo aquele filme do Mel Gibson lá, o Paixão de Cristo, e quando Jesus apanhava lá, sendo açoitado, a mãe viu esse filho assistindo o filme, estava sozinho ali, o menino assistindo, e ele vibrava quando Jesus apanhava, ficava feliz. E essa mãe ficou horrorizada. Filho, você está feliz? Jesus está apanhando. E ele fala assim, mamãe, eu estou feliz porque eu já apanhei muitas vezes por causa dele. Porque essa mãe, quando eu estava disciplinando meu filho, falava assim, porque Jesus está triste, Jesus não gostou, está te castigando. Não é esse o objetivo. Não faça isso. Use a Bíblia para enaltecer a pessoa de Deus. Uma das coisas que eu sempre faço com a Esther algumas coisas são estranhas na Bíblia, alguns pedidos são estranhos, né? E aí eu falava assim, eu sempre falo para ela, olha, obedeça o que o Papai do Céu pede, mesmo que for estranho. Ela já entendeu esse conceito, porque várias vezes ele aparece ao longo da história bíblica, né? Olha, obedeça o Papai do Céu, mesmo que for estranho, porque no final você vai entender e vai valer a pena. E ela já entendeu isso. Então sempre use todas as histórias para enaltecer a pessoa de Deus, como o Papai do Céu, né? O conceito Deus, eu uso a palavra Deus também. Mas o Papai do Céu é bem mais chegado da criança, ela se sente acolhida, né? Então sempre fala, olha, o Papai do Céu é bondoso, é poderoso, quando ele faz grandes milagres, é poderoso. E Jesus é o nosso amigão. Às vezes, quando está acontecendo alguma coisa, eu sempre falo, olha, lembra do nosso amigão? Aí ela logo já lembra de Jesus, é verdade, papai. Então, esse é o objetivo da Bíblia, é de aproximar a pessoa de você e de Deus. Não precisa fazer isso com ameaça. Gente,
Nós vamos falar disso muito. Fica ligado, se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com algum pai que está nesse desafio aí de educar o seu filho e não tem uma maneira melhor de fazer isso do que com a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Vem com a gente, você é nosso convidado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.